Alô galera, salve salve, chegando por aqui com um vídeo novo no canal do Surf 360, detalhando tudo dessa etapa de Bells Beach, a quinta parada do Circuito Mundial de 2025, já com os campeões definidos, duas novidades naquela galeria, no hall de campeões dessa tradicionalíssima etapa da Liga Mundial de Surf, será o nosso assunto a partir de agora por aqui no Surf 360. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo com toda a galera, também lá no Instagram, @surf360 _. Então é isso, Thiago Bloom, primeira etapa dessa perna australiana de 2025, com dois australianos campeões, no masculino com Jack Robinson pela primeira vez badalando o sino de Bells, e no feminino quase batemos na trave com a Luana Silva, mas o caneco e o sino de Bells foram para a mão justamente da Isabella Nichols. Tudo bem, Blum? Um abraço. Tudo bem, Mal, pessoal ligado aqui no canal. Você falou dos campeões, mas o meu grande destaque é a Luana Silva. Por ela ser brasileira? Sim. Por ser a primeira final dela no CT? Sim. Por precisar de um resultado importante e conseguir num lugar tão icônico, tão importante como é Bells Beach, logo na abertura da Tríplice Coroa australiana, primeira das 3 etapas na Austrália. A Luana surfou demais, só não venceu a Isabella Nichols, que surfou também muito bem. E realmente foi uma etapa muito importante para a Luana, que precisava, como eu disse, de resultado. Vinha de 4 eliminações nas oitavas de final, então tinha 4 nonos colocações. E aí, com esse resultado histórico, e a própria Luana disse, né? Eu tenho um mini bell, ela falando, né? Eu tenho um sininho, eu não tenho sinão, mas eu tenho um sininho que é muito importante. Lembrando que só entre as brasileiras, só a Silvana Lima ganhou em Bells Beach, é a única brasileira que tem título por lá. E a Luana chegando à final, a primeira dela na carreira, realmente foi histórico. No masculino, o Jack Robinson era um dos favoritos. Sempre o Jack está entre os favoritos em qualquer etapa, mas principalmente quando o Tour chega lá na casa dele na Austrália. Primeira vitória do Jack em Bells e realmente embolando ainda mais a corrida pelo título, já que o Ítalo Ferreira foi o cara que, entre os brasileiros, um dos que caíram antes, né? Então, deu uma emboladinha ali, o Jack ultrapassou o Iago, que também parou nas oitavas de final, então a corrida ficou mais apertada com o Jack se aproximando ali dos primeiros colocados. Vamos falar um pouquinho da importância desse resultado para a Luana Silva, e é algo que a gente sempre bate na tecla aqui, né? A igualdade que há na competição feminina, porque no masculino, é claro que o nível é altíssimo, mas a gente consegue ver uma disparidade muito grande até pelo número de atletas, né? Quem vai brigar pelo top 5, quem tá tentando a reclassificação e quem, de certa maneira, a gente já sabe que entra no Tour com essa grande chance de cair pro CS na mesma temporada. No feminino não, né? Essa igualdade ela é maior. E a campanha da Luana deixa como irretocável praticamente o que fez a Lulu em Bells, porque nas oitavas ela já passa pela Molly Picklum, depois bate a Lake Peterson, vence a Brisa Hennessy, e aí na decisão tudo bem, né? A Isabella Nichols praticamente não deu chance, ela dominou o mar de casa ali e deixou a Luana numa situação muito complicada, mas essa trajetória da Luana eu acho que é importante, obviamente, pela pontuação que ela coloca no ranking, e acho que até uma questão de confiança também agora para encarar a Gold e depois Margarete, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente fala tanto do equilíbrio e daquela coisa de a troca do poder, né, entre as experientes e as novatas. Você falou o nome das 3 adversárias que a Luana bateu. A Molly Picklum, que é uma das líderes dessa nova geração, né? Tá brigando ali, tá no top 5, tá na 3ª colocação. A Lake Peterson, que é uma experiente. E a Brisa Hennessy, que é uma parceira de equipe do Aprimore Surf, né? Também treinada, as duas são treinadas pelo Leandro Dora, o Grilão, pai do Iago. E realmente até teve uma foto muito interessante que o Leandro postou no meio das duas, antes da semifinal, como se dissesse, ó, pra mim aqui meu trabalho tá sendo feito e não tenho torcida, né? Apesar de ser brasileiro, claro. Mas a Luana um passo importante na questão do ranking, que ela ganha 3 posições e fica ali na beiradinha do top 10, está em 11º lugar. De confiança, sem dúvida. E a gente fala tanto em nova geração, nas australianas, Kathleen Simmers, Molly Picklum, Erin Brooks, que está em 10º lugar, essas meninas novas, a Gabriela Bryan, que assumiu a liderança, na verdade ela tem a mesma pontuação que a Kathleen Simmers, mas está na frente por um desempate ali. Mas a Luana faz parte dessa nova geração, né? E dentro dessa retomada, de encontrar o seu espaço, tem que sim ter resultado, né? E como eu disse, ela vinha de 4 eliminações nas oitavas e agora
chegou numa final como se dissesse, ó, gente, eu também tô aqui, né? Eu não consegui até agora, mas agora... E isso vai levar realmente muita confiança para ela. Se ela conseguir mais um bom resultado na Gold Coast, que é uma etapa que já vai começar rapidamente, vai se colocar naquele miolo ali e depois, né, primeiro ficar entre as 10 para depois ver o que vai acontecer no final do Tour. Então, realmente é muito importante, muito legal ver a Luana feliz. Eu imagino que como atleta profissional, você sempre, quando você está numa repetição de resultados, né, você fala assim, cara, não consigo passar, não consigo passar. Aí ela, nas oitavas de final, ela pega a Molly, né, que todo mundo fala assim, a Molly, favorita, surfando em casa, e ela ganha da Molly, acho que ali ela já falou, opa, já passei né, subi um degrau e aí daí pra frente ela foi muito bem. Como você disse, só parou na Isabella Nichols, mas aí decisão, parece que o campeonato começa de novo, é uma outra questão, uma outra cabeça, e a Isabella é um pouco mais experiente em casa, então normal, resultado absolutamente normal. Mas realmente dá para começar a apostar um pouco mais na Luana, ela precisava dessa prova, né? De que ela sentir isso e a gente mesmo que acompanha perceber que ela realmente subiu um degrau. E era algo que a gente sempre falava, né, de que acompanhando, assistindo as baterias da Luana, faltava um pouquinho daquela gana, né, daquela vontade e tal, e foi o que ela mostrou agora em Bells para poder chegar pela primeira vez a um Finals Day, né, chegando pela primeira vez também a uma decisão. Resultado importante porque a Luana chegou em Bells com a 14ª colocação e a final fez com que ela subisse 3 posições. Então nesse momento ela é a 11ª colocada no ranking mundial, 18.240 pontos. E aí me parece, Blum, olhando aqui para o ranking, que faltando 2 etapas para o corte, teremos uma briga da 7ª colocada para baixo, né? Porque a Caroline Marques, que é a 6ª nesse momento, já tem 24.710 pontos. E a Sauer, que é a 7ª, a Sauer Lindblad, tem 19.455. Então, de uma certa maneira, a Caroline já abriu 5.000 pontos para esse pelotão que vem depois. Me parece que essa briga vai ser mais intensa agora, entre Sauer, entre Brisa Hennessy, Lake Peterson, Erin Brooks, Luana Silva, e aí dá pra gente colocar também a Bella Kenworth e a Berilu Sakura Johnson. Então, assim, é muita gente ainda para brigar por essa reclassificação, né? Principalmente porque um bom resultado faz com que suba muito no ranking. A Luana fez esse resultado e ganhou 3 posições. Lembrando que o circuito feminino é mais enxuto que o masculino, então a diferença a galera fica mais embolada, a diferença é muito pequena entre elas. E aí um bom resultado de quem tá, quer dizer, dessas 5 que você falou, se estão mais para frente, já estão mais ali na frente, vão somar resultado, vão abrir mais essa vantagem. Mas quem vem de baixo, se consegue um resultado expressivo, consegue pular no ranking mais rapidamente. Então, a etapa... eu tentei até encurtar um pouquinho aqui a lista, né? Claro que a Vaine Ferro, por exemplo, que é a 14ª, a Celi que vem na sequência, trabalhando com hipóteses aí de um título e uma semifinal, um título e um vice, mas elas já estão um pouquinho mais para baixo também, né? Exatamente. Lembrando que algumas outras atletas que não ficarem entre as 10, são 4 que podem ficar, que se garantem no CT do ano que vem, porque o ano que vem o circuito feminino vai dar uma inchadinha, vai aumentar o número de atletas. Então as 10 primeiras vão disputar a segunda parte do circuito, disputando as 5 vagas para o Finals, e essas 4 se garantem no ano que vem também é uma tranquilidade de não passar pelo CS nessa temporada. Exatamente. Né? Então é uma corrida muito, muito intensa, muito apertada e realmente Gold Coast agora. E claro, Margaret vai ser uma etapa ainda mais mental do que só técnica. Eu acho que a etapa da Gold Coast vai deixar a coisa mais dentro do mar mesmo, com aquela coisa, claro, precisando de resultado e tal, mas ainda sem aquela pressão absoluta de se eu perder eu vou ser rebaixada, vamos dizer assim. Bom, vamos passar para a chave masculina então. A situação da Luana é essa, né? A expectativa aí nessas 2 próximas etapas ainda na perna australiana por bons resultados para nossa única representante na chave feminina. Entre os homens, não tivemos um excelente resultado quando a gente fala da competição de maneira geral, né? Tanto é que o Samuca foi o único brasileiro a chegar no Finals Day e acabou caindo nas quartas de final para o Griffin Colapinto. Quando a gente olha para uma análise geral dos brasileiros, de fato não foi uma etapa como esperávamos, mas olhando especificamente para o Samuca, né, Blum, vai muito do que a gente falava da Luana também, né? A necessidade de um bom resultado
subindo no ranking também com essa chegada até as quartas de final. O Samuka não tinha chegado nem nas oitavas, né? Realmente tinha parado ali na terceira fase, no round 32, e estava realmente pressionado, ainda mais sendo um cara que já tem uma experiência no CT, já fez esse vai e volta de primeira, segunda divisão, Elite e Challenger, e realmente ele precisava muito. Surfou muito bem, muito confiante também, uma etapa que as ondas para a direita ajudam na performance do Samuel, mas ali realmente não é só ele, né? São vários caras candidatos ao título. Só parou nas quartas de final, diante do Griffin Colapinto. E foi muito interessante essa etapa de Bells no masculino, porque alguns caras que estavam indo realmente mal reapareceram. O Jack Robinson mesmo não tinha feito finais, né? Tá ficando longe das finais, estava ali pelo meio da tabela em alguns campeonatos e foi para a final. O Griffin era outro cara que estava muito irregular e chegou na semifinal. O Kanoa Igarashi chegou na final também, então também não tinha tido um resultado Morgan expressivo. Siblet, semifinalista. Então, Morgan Siblet, lembra dele? É o cara que em 2021 apareceu como estreante, ganhou duas postulante ao título mundial. Chegou no top 5, né? No primeiro ano do formato e ganhando de John Florence 2 vezes na Austrália e tudo mais. Depois saiu fora, né? Se entrou como convidado e apareceu até a semifinal, quer dizer, foi derrubando um monte de gente. Ou seja, o próprio Ítalo perdeu para o Xavier Hustable, que foi o convidado também. O que acontece com o Ítalo vai acontecer. O líder do ranking sempre pega um convidado na terceira fase, desde que, claro, que o convidado se classifique, passa da repescagem. Então, foi um local que tirou o Ítalo, foi uma bateria complicada, com poucas chances. O Ítalo também não foi uma atuação como as que ele tem feito na temporada, acabou sendo eliminado. E os outros caras também, cara, estão bem difíceis. O Felipe e o Iago ficaram nas oitavas de final, né? O Iago caiu pro Jake Marshall e o Felipe pro Jack, que seria Robinson, o campeão. O Jake Marshall já tinha eliminado com uma atuação absurda o João Chumbinho. Muita gente achou polêmico. Tem conversa aí, mas eu acho que o Jake Marshall talvez podem até ter aumentado um pouquinho as notas dele, mas ele foi vencedor da bateria, não foi mal julgado não. E aí DVD, Ed Groja, Ian Gouveia caindo bastante, o Alejo lutando muito, poderia ter avançado um pouquinho mais, também está na parte de baixo do corte. O Chumbinho é o primeiro fora, né? No Brasil temos o Ítalo em primeiro, o Iago em quarto, o Miguel é o nono. É o nono colocado. Felipe, 11º. Isso. São esses dentro do corte. O Miguel caiu cedo também. E aí depois o Chumbinho bem o primeiro fora do corte. E mais para baixo aí Alejo. O Ian Gouveia caindo muito depois do primeiro excelente resultado lá em Pipeline. Não tem conseguido repetir suas performances. Quer dizer, são ondas bem diferentes, né? E o Ian sabe. E foi um comentário que ele fez, se não me engano, após a etapa de El Salvador. Dizendo que está feliz com a performance dele melhorando nas ondas de linha, tendo que surfar de backside, porque ele é goofy e as ondas normalmente são para a direita. Atrapalha um pouco o desempenho. DVD também não foi bem, e o Ed Groja também outra vez não foi bem, está lá para baixo. Vão ter problemas aí nas próximas etapas. Pela ordem, né? Fora ali da zona de corte, o João Chumbinho é o 23º do ranking. Na sequência, Ian Gouveia é 26º, Samuka 27º. Subiu, né? Subiu bem, ganhou 5 posições o Samuka com esse resultado em Bells. O Alejo é o 28º e aí o DVD é o 31º. Nesse momento, o Ed Groja é o último colocado, né? O 34º, então... são os brasileiros aí em situação mais delicada, né? Mas é importante a gente dizer, a gente sabia, no começo você falou, tem aqueles caras que a gente sabe que vão ter que lutar, a batalha do Ed Groja é muito maior, porque o cara estreante no circuito é muito difícil o primeiro ano, né? Ele teve dificuldade, batalhou muito para chegar, só que é um salto de qualidade, é um mundo realmente diferente, a gente já entrevistou alguns caras e eles falam sobre isso, não só pelas condições, pelos adversários. Você vê, por exemplo, um cara como o Ryan Callinan, que está há muitos anos no Tour, que lugar que ele está no ranking? 32º, só à frente do Ed e do Michael Devaux. Pois é um cara que você fala, é um cara que tem um surf no pé, está há muitos anos no Tour. Então, para quem está chegando, o novato, ou mesmo para o Ian Gouveia, para o Alejo, que ficaram anos fora da elite, para voltar o impacto é pesado e é uma batalha muito difícil, o nível é muito alto.
Então o Ed, a gente tem que fazer essa ressalva. Não, parece que o cara tá em último. Não, o cara não tá em último, o cara é 34º só do mundo. É uma questão de ranking, né? Mas você pega um tenista, quem que é 30 do mundo, né? Então o cara é o 34º do mundo. Nós não estamos entre os 30 melhores jornalistas do mundo. Nem de longe. Não, no rádio você tá. Não, no nem rádio de brasileiro longe. você tá. Jamais. Não, mas tudo bem, esse é uma outra Só conversa na brincadeira por aqui, mas é isso. E o feito de estar entre os melhores no CT, ele deve ser ressaltado a todo o Ed momento. tá indo mal. Não tá indo mal. O cara tá enfrentando adversários de altíssimo nível e tem surfado muito bem. E a questão é, às vezes, uma oportunidade aqui, outra ali, as coisas não acontecem. Mas, realmente, a batalha é bem dura e a gente tem que ressaltar isso. Bom, atenções agora então a Gold Coast, já com o início da janela para eles no dia 3, né, no sábado, para nós aqui no Brasil, então já começa na sexta-feira à noite, em meio ao feriadão aí de 1º de maio, já todo mundo ligado, então sexta-feira, dia 2 de maio, começa para nós aqui no Brasil. Lembrando que a etapa que seria Snapper Rocks, né, que voltaria para Snapper Rocks, a clássica direita ali de Snapper, ou Kirra, que é próximo ali. Não vai ser lá o palco principal, vai ser em Burley Heads, porque a WSL resolveu mudar o local principal do evento, porque por conta do ciclone que aconteceu 2 meses atrás, deu uma bagunçada ali na bancada de Snapper, e eles consideram que a onda não está com a qualidade que eles gostariam que tivesse. O local de Snapper tá como palco alternativo, pode ser um lugar alternativo, mas prioritariamente o campeonato vai ser disputado em Burley Heads, que é outro pico bem famoso ali da região. E a gente vai acompanhar tudo aqui pelo YouTube do Surf 360, todas as informações. Nos próximos dias tem prévia também dessa etapa na Gold Coast, então a gente vai projetar também o que pode acontecer com os brasileiros, olhando para o ranking, Luana Silva no feminino e claro lá pelo Instagram, @surf360_ também todas as informações e a cobertura praticamente em tempo real de tudo que rola nessa elite do surf. Fechado, Blum? Fechado, se inscreve aí que você não vai perder nada. Bora, até mais então galera, valeu!